O Brasil é o país com maior número de pessoas sofrendo com ansiedade e o maior da América Latina sofrendo de depressão. De acordo com a OMS, o Brasil é o terceiro no ranking dos países onde tem mais pessoas com depressão no mundo. Isso é muito alarmante. E o Rio de Janeiro é um dos lugares, das cidades, em que esse número de depressão, de suicídio, cresceu nesses últimos anos. Aí na verificação de 2019 a 2021, o número de suicídio no Rio de Janeiro teve um aumento gritante, de acordo também com a OMS. É o 8º país onde acontecem mais esses problemas aí de suicídio. Então, hoje, pra gente falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e como algumas dessas informações, eu vou receber aqui uma convidada especial, né? Que esse é o Cuidando de Você. A gente tá um pouquinho parado aqui com outros projetos, mas o Cuidando de Você voltou. E a gente não podia deixar passar o Setembro Amarelo, onde eu trato das saúdes emocionais das pessoas, né? E a gente deixar passar esse momento. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Dourado, sou terapeuta, te ajudo sim com as suas questões emocionais, te ajudo a você se livrar daquele peso do mundo e ser protagonista da sua vida. Porque muitas vezes a gente tá ali, né, cuidando de todo mundo, apaga um incêndio aqui, apaga um incêndio ali e você se deixa para depois. E quantas vezes a gente não acontece isso? Quantas vezes a gente se vê sobrecarregado sem isso, né? Sem amor próprio. Então eu te ajudo com isso, segue aí. Eu vou convidar aqui a Adriana, que ela é especialista no assunto, é mentora, é terapeuta, ela vai se apresentar pra gente. Enquanto isso, se você caiu aqui, aproveita, se inscreve no canal, segue. A gente tá ao vivo no Instagram, a gente tá na gravação do YouTube, mas é importante, né, que você chegue aqui, que você encaminhe pra mais alguém, que você possa curtir, comentar, porque isso vai fazer com que mais pessoas tenham acesso ao nosso tema, que é super importante. Então, conto com a sua ajuda aí. Agora eu vou chamar a Adriana e vamos convidar as pessoas que vocês conhecem. Vamos lá, Adriana. Esse super tema, né, que a gente precisa aí, ó, levar em consideração. Opa, vamos lá? Já estou aparecendo. Oi, Adriana, Oi, Amanda. bem-vinda! Prazer ter você aqui. Acho que é a terceira vez, né, que você vem ao Cuidando de Você. Muito feliz em te receber novamente, né? Que maravilha. Se apresenta aí para a galera que não te conhece, Adriana. Gente, é um prazer estar aqui também. Saudade de você, Amanda, de estar ao vivo com você nessas lives, que são maravilhosas. A Amanda, a gente se conheceu num curso e foi uma amizade, né, Amanda? Assim, duradoura, que tem durado bastante aí a nossa amizade há algum tempo. A gente se conheceu na pandemia, num tempo difícil. E a Amanda começou o programa Cuidando de Você e eu fiquei super feliz porque são temas incríveis que ela aborda aqui. E sempre que eu vejo ela convidando pessoas para estarem falando de diversos assuntos, são assuntos muito importantes, sempre muito relevantes. E é muito necessário que você esteja aqui, ouvindo o que a Amanda tem para trazer, o que os seus convidados trazem, porque realmente são temas muito importantes, são muito relevantes. E eu sou Adriana Modesto, sou especialista em neuropsicanálise, também sou terapeuta bíblica familiar, teóloga, e eu trabalhei na prevenção ao suicídio nos anos de 2021 a 2022, como ponto focal, num projeto chamado Acolha a Vida. E nesse projeto eu comecei a emergir um pouco mais nesse mundo tão peculiar, que é a saúde mental do ponto de vista da vida mesmo, da vida, do cuidado com a vida. E
me deparei com uma realidade na época muito alarmante do Distrito Federal e outros estados, mas o Rio Grande do Sul liderando o índice de suicídio no Brasil. E, à época, o Brasil estava em terceiro lugar no mundo. E hoje, pesquisando, me atualizando, eu vi que esse número, né, o Brasil agora está em oitavo lugar, que ainda é um número bastante, um índice bastante alarmante para tantos países no mundo, e o Brasil está em oitavo lugar. E esse tema que nós conversamos sobre falar aqui com vocês, nós vimos que precisa, necessário, né? Necessário falar, porque não é normal tantas pessoas querendo tirar a própria vida. E como a Amanda abordou muito bem sobre os índices no Brasil de suicídio e também de depressão. Eu entrei, você já estava falando, eu não sei se você falou sobre a depressão, sobre a ansiedade, os índices que o Brasil está aí como o país mais ansioso do mundo. Falei, Né? Adriana, falei sobre isso, mas é bom você reforçar para quem está chegando agora. Porque assim, eu comecei assim, para o pessoal ver como é importante o nosso bate-papo de hoje, né? Sim, porque as coisas estão muito interligadas, né? A questão da ansiedade, nós vamos falar no decorrer dessa live, e da depressão. Então, o Brasil estando entre os países mais depressivos do mundo também, terceiro lugar em depressão no mundo e primeiro na América Latina. Então, é realmente muito alarmante. E esse índice, ele cresceu na pandemia. Cresceu na pandemia. Então, isso nos chama muita atenção, né, Amanda? E Adriana, quando a pessoa fala assim, ah, mas tá falando de ansiedade, tá falando de depressão, né? Eu tô aqui com a fitinha do Setembro Amarelo, mas tá, tá descendo. O que que tem a ver isso, né? Com o suicídio, com o Setembro Amarelo? Gente, a depressão leva ao suicídio. Então, é isso. São doenças, né, que cada vez mais estão crescendo na população mundial e que elevam aí esse número de suicídio que a gente está vendo tão grande, né, no mundo inteiro. Verdade, verdade, está intimamente ligado, né? E tem tudo a ver com a Amanda falou, a depressão, a ansiedade, porque são sintomas aí que vão desencadear na no suicídio, né? Nessa depressão profunda. Então, o que acontece? Para a pessoa chegar a ter vontade de tirar a própria vida, ou seja, a desistir da própria vida, ela tem que estar num nível de depressão muito elevado. Ou muito ansiosa, num estado de ansiedade muito grande. E esses índices de doença ligada à saúde, à ansiedade, à depressão, né? Nós vamos chamar isso de transtornos, são transtornos mesmo, são transtornos e o transtorno de ansiedade mesmo, um transtorno generalizado mesmo, de ansiedade, já alcançou um índice muito alto no Brasil. Então, 9,3 já, em relação ao mundo, né? É uma coisa assim interessante que a gente, eu tenho umas perguntas aqui para te fazer, mas como a gente falou de estatística, o número de suicídio ele vem crescendo muito. E quando eu estava pesquisando, tinha lá uma estatística dizendo que 1 a cada 6 pessoas do mundo já pensou em suicídio. Não que tenha tentado suicídio, mas já pensou, isso é muito sério. Porque a pessoa pensa assim, ah, mas ela nem se matou, nem tentou nada. Mas ela pensou assim, se eu for embora, se eu morrer, eu não vou fazer falta. Gente, quando a pessoa fala isso pra você, já fica aquele alerta ali ligado,
né? Ela pode não fazer, ela pode não ter feito, mas acende o alerta aí, tenta ajudar essa pessoa, porque se ela tá falando isso, se eu for embora, ninguém vai sentir minha falta, se eu morrer, vai ficar tudo certo. A pessoa, ela tá precisando da sua ajuda, né? São números muito alarmantes, principalmente, Adriana, não sei se você chegou a ver essa parte, tá entre os jovens de 15 a 30 anos. É uma fase, de acordo com as pesquisas, de que tem o maior número de pessoas cometendo suicídio ou tentando suicídio. Então, fico alerta para quem tem filhos, netos, sobrinhos, amigos, para quem está nessa idade, peça ajuda, né, Adriana? Eu só quis falar isso aqui Sim. porque eu lembrei que foi um dado que me chamou muita atenção com relação às estatísticas que nós estávamos falando. A galera tá entrando aqui, sejam todos bem-vindos, tá? Às vezes eu não tô conseguindo ler o nome de todo mundo. Andréia, Débora, Odi, Odi. Ah, tem uns que são abreviados que não dá para saber quem é. Mas a gente está falando aqui sobre a comunicação assertiva, né? Sobre essa questão do Setembro Amarelo. Adriana, eu posso te fazer umas perguntas aqui que eu preparei? Porque daí Sim, você está claro. falando e já tem muito a ver com o que eu separei aqui para perguntar. Gente, eu vou olhar aqui, porque eu posso não lembrar tudo. Não são assuntos Fica assim à muito vontade. delicados. Assim, com relação, para a gente entender essa questão, né, do suicídio e tal, quais são esses fatores que estão relacionados, que causam esses resultados tão alarmantes, né, de acordo, como a gente viu, né, que o Brasil está em primeiro lugar na ansiedade, em terceiro lugar na Terceiro América lugar, Latina depressão. a depressão, para a gente entender isso, né? E o Rio de Janeiro também, oitavo, com relação ao suicídio. Como que a gente. O que está relacionado a isso quando a gente tenta entender o Brasil nessa posição tão elevada? Porque o Brasil, assim, pra gente, é bom, né, quando a gente está em posições elevadas, primeiro, segundo, terceiro lugar, em coisas boas. Só que a gente está nesse patamar, nesse ranking, por uma coisa tão ruim. O que está relacionado a isso? O que faz o Brasil estar com esses índices tão altos a ponto de entrar nesse ranking? Que não é um ranking para a gente nem um pouco, assim, não é um ranking nem um pouco feliz, né? Não é, a gente não tem orgulho de estar nesse ranking. O que pode estar atrelado a isso? Então, a primeira coisa que vem na nossa mente é o tamanho da população, né? Porque realmente nós somos um país bem grande. Mas isso justificaria? E a gente para perguntar mesmo, para fazer essa pergunta. Eu dei uma pesquisada também para ver o que se diz sobre essas justificativas. A gente tem alguma ideia, mas é bom a gente embasar, é bom a gente entender o que é falado, achou? Então, assim, o que se fala, né? Sobre. E aí depois eu vou comentar um pouco sobre isso, porque tem muito sentido. Os altos índices de violência urbana, tá ligado a isso? A insegurança, o medo de assaltos ou agressões. Esses fatores ambientais e sociais contribuem bastante para estados de alerta e ansiedade, né? A pessoa fica ali, ah, meu Deus, vou ser assaltado, ah, eu não posso andar em tal lugar, e fica num estado de alerta. Isso gera uma ansiedade que pode evoluir para um transtorno generalizado de ansiedade ou mesmo pânico ou transtorno social. Então, são patologias, são transtornos de personalidade que têm sido muito comuns, especialmente após a pandemia, que também foi algo que pegou o brasileiro de surpresa, pegou o mundo de surpresa. Mas, no entanto, a falta da infraestrutura nos hospitais, de um hospital bom, né, nós nunca tivemos, na verdade, uma saúde privilegiada ali, a saúde pública, né, que os brasileiros pudessem fazer uma prevenção. A nossa cultura não é preventiva,
O brasileiro procura o médico quando está morrendo, a verdade é essa, né? Quando está sentindo dor no corpo, mas a dor na alma, o brasileiro tende a protelar, não é verdade, Amanda? Nós que somos da área, nós sabemos o quanto as pessoas procrastinam, protelam para procurar cuidar da saúde mental, da saúde emocional. E mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas falando sobre essa questão da contribuição, do que contribui para os índices de suicídio, eu acredito que uma saúde precária, quando as pessoas vão procurar ali e não encontram, e tem que ficar na fila dos hospitais, sem atendimento, tem que voltar para casa, isso é frustrante. E quando a pessoa está passando uma situação de depressão, a pessoa acaba não indo, não tendo força para voltar lá. E vai protelando. Isso daí contribui para que esse sentimento que ela está tendo de depressão, ele realmente se transforme em um transtorno. Então, eu acredito que isso é uma das coisas, né? A situação econômica, social influencia, porque a falta de dinheiro, isso daí realmente mexe com as pessoas. É um dos fatores da causa de divórcios, de ruptura familiar. Os filhos, as crianças são muito afetados com os divórcios. E a desestrutura familiar mesmo, a falta de paz, né? Um ambiente de paz ali naquela casa, isso daí afeta diretamente as crianças. A questão da alienação parental. Então, imagine uma criança, você falou aí do pico, né? Nesse índice de suicídio, que está entre os 15 e os 30 anos de idade, mas também está, né? Também está entre as mulheres. Na pesquisa que eu fiz, apontou também as mulheres e as pessoas de classe mais baixa na população. Então, quer dizer, tudo isso que a gente está falando está interligado. A violência urbana, a violência familiar, né? Uma agressão ali do marido com a esposa, agressão contra as crianças ali, aquela comunicação completamente agressiva o tempo inteiro. Tudo isso afeta muito o emocional das pessoas. E as crianças, elas não têm maturidade para lidar com isso. Então, por isso, elas vão crescendo nesse ambiente. E quando chega ali na fase da adolescência, justamente nessa fase aí dos 15 anos em diante, que o adolescente começa a querer ser, o menino querer ser homem mesmo, né? Tomar suas decisões, namorar e querer trabalhar, né? Ter o seu dinheiro. A menina também já começa ali a querer sair sozinha, né? Não sair mais com o pai, com mãe, sair com os amigos, sair com o namorado. Justamente essa fase aí dos 15 em diante, quando houve essa situação dentro de casa aí, de um lar completamente desestruturado, com agressões, com diversas brigas, alienação parental também, essa criança que se torna adolescente, que se torna jovem, ela está ali num emocional completamente abalado, sem um objetivo muitas vezes na vida, sem algo que a impulsione a querer algo bom para ela, porque ela não tem uma inspiração muitas vezes dentro de casa. E ela pensa, o que eu vou querer da minha vida? Muitas vezes, se a gente olhar para trás, um pouco para trás, aí 30, 40 anos atrás, a realidade era outra. Então, uma menina de 15 anos, o que ela pensava? Eu quero casar, né? Quero casar, construir a minha família e tal. Hoje, as meninas de 15 anos não pensam mais assim. Porque muitas vezes o lar não inspira para isso. Muitas vezes. Então, eu acredito que isso influencia bastante na questão do suicídio.
A desigualdade social também, a questão da internet, né, que a gente vai falar mais na frente, ligada a essa questão da desigualdade social, lembra disso, para a gente falar um pouco mais lá na frente. A sobrecarga também das mulheres. Hoje, as mulheres, elas são muitas vezes a chefe da família, né? Elas carregam tudo ali nas costas. Elas são mães, são pais, são tudo. E trabalha dupla jornada ali, elas saem para trabalhar o dia todo, chegam em casa, tem que deixar tudo em ordem, tem que deixar a comida pronta, tem que fazer dever com o filho. E as mulheres estão estressadas, sobrecarregadas e realmente estão assim desistindo, né, da própria vida. Imagine essa mulher que foi uma criança que veio de um lar também abalado por brigas, por discussões. Que estrutura que essa mulher tem para criar seus próprios filhos? Tem isso também. E essa questão estrutural da saúde, que eu acredito que influencia bastante, também ligada à questão cultural, no sentido de as pessoas não levarem muito a sério essa questão dos transtornos, né? As pessoas até brincam com isso, né? Você já viu a pessoa, fulano é bipolar, fulano é narcisista, fulano, né? E aí você fala assim, mas a pessoa foi diagnosticada com transtorno de personalidade bipolar? Não sei. Mas fulano é bipolar. E não sabe nem o que está falando, né? Não sabe nem o que ela está falando, na verdade. E as pessoas começam a rotular as outras pessoas. Fulano é TDAH. Tipo, você vê uma pessoa muito distraída, não consegue se concentrar. E aí as pessoas começam a rotular umas às outras. E, na verdade, nós estamos falando pensando. Porque aí você deu o exemplo do bipolar, a pessoa que às vezes tá de um jeito agora, daqui a pouco tá triste, daqui a pouco tá alegre. Fulano é bipolar. Gente, bipolaridade é uma doença, é algo que tem que ser tratado, não é só porque hoje a pessoa tá feliz, daqui a pouco ela tá triste, que ela é bipolar, né? Tem várias coisas, vários testes que ela tem que fazer, tem que tomar medicamento. E como você falou, rotular é muito fácil. Esse daí é ansioso, isso é depressivo. Não necessariamente a pessoa é aquilo. Lembrando que a gente está aqui, ó, no mês de Setembro Amarelo, confirmando aí, falando um pouquinho sobre isso. Adriana, deixa eu fazer outra pergunta. Você comentou aí que eu achei bem interessante. No caso das redes sociais, né? Você acha que elas melhoram ou pioram a questão da depressão? Eu acho que piora, mas eu quero saber, assim, a tua opinião com relação a isso. Porque as pessoas nas redes sociais, elas têm contato, né? Mas elas têm contato virtual. Nós aqui temos um contato virtual, nos conhecemos na pandemia, tenho muitos amigos como você assim, que foi um contato virtual. Então, até tem ali uma parte positiva, mas você acha positiva ou negativa essa questão da depressão quando a gente coloca o foco nas redes sociais que estão em alta e hoje em dia tudo é online, as crianças não saem mais de casa para brincar na rua, elas só querem saber de um videogame. Mas eu estou conversando com meu amigo, mas está ali no online. Né? Como é que você vê essa questão, se isso contribui para a depressão, consequentemente para um suicídio? Como é que você vê essa parte aí? Então, eu acredito que tudo vai depender da predisposição também, de como está a saúde mental da pessoa, a saúde emocional. Porque o que acontece? Nós temos que admitir que as redes sociais, elas são muito atrativas. São uma novidade que nós não tínhamos há 30 anos atrás, né? 30 anos atrás aí a gente tinha uma outra realidade. E aí o mundo passou por revoluções culturais e ainda está passando. E nós estamos vivendo aí a terceira onda indo para a quarta, né? Porque a tecnologia, as redes sociais, elas vieram nessa terceira onda, que é a terceira revolução cultural. Só para a gente recapitular um pouco isso e entender como também há um choque de realidade
de uma geração para outra, quando a gente viveu, passou por essas revoluções. Então, primeiro a gente passou pela a primeira revolução cultural, né, lá atrás, que era a época do que o mundo se voltou para o trabalho, né, para o capitalismo. Então, o foco era na produtividade, aquela loucura para produzir, para ganhar dinheiro. Depois a gente passou por uma outra revolução, onde essa segunda revolução a gente começou a focar nos relacionamentos, um pouco mais aí nos relacionamentos, que aí já entrou na terceira onda, que foi essa era da tecnologia, e os relacionamentos começaram a ser virtuais. Porque a gente começa a se conectar ali de uma forma muito mais rápida com as pessoas. Então, nesse início, foi tudo ótimo, maravilhoso, né? Ah, nossa, como você fala rapidamente ali com as pessoas, a época do Orkut, do MSN e tal, aí de repente veio o Facebook, que foi maravilhoso. Você conhece, olha a vida da pessoa ali, o currículo da pessoa, o histórico, né? Nossa, aí começa a participar da vida da pessoa. E aí o Instagram, né, fotos e tal. De repente você começa a ver que é um castelo de areia, né? A vida das pessoas é uma vida utópica nas redes sociais. E aí o que acontece? Quando você vive uma vida, uma realidade muito difícil, como isso que nós estávamos falando, né? Muita briga na sua casa e tudo, e aí você entra no mundo virtual e vê aquela maravilha, tudo cor-de-rosa, só que aquela não é a sua vida. E aí você vai ter que voltar uma hora para o mundo real. E esse choque nessa volta para o mundo real, aí é que está a questão, né? Eu acho que aí é que as pessoas... Eu fiquei pensando sobre isso, Amanda, quando eu pensei, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre tecnologia, e aí eu fiquei imaginando o seguinte, como o efeito de uma droga, sabe? Porque a pessoa está lá quer dizer, na época passada, né? Ou seja, antes dessa revolução e da tecnologia, o que a gente viveu na década lá de 60, né? Que a gente não viveu essa época, mas a gente sabe pela história que foi uma época que as pessoas se drogavam muito, né? E isso foi por anos, a década de 80, né? Quantas pessoas morreram de overdose? E por que que as pessoas mergulharam nas drogas? Porque ali elas tinham um alívio para o seu sofrimento. Então, o mundo sempre viveu esse dilema. E nós, seres humanos, temos a tendência de mascarar isso, de tentar tapar o sol com a peneira, né? E hoje, com a tecnologia, as pessoas entram ali na internet e é como se estivesse sob efeito de droga, porque quando elas voltam para a realidade, que as fichas caem, que a vida dela não é aquilo, aí é doloroso, porque o contraste é muito doloroso. E isso abala a saúde emocional. E não só isso, os vícios na internet. Nós já temos no mundo casas de recuperação, não sei se você sabia, mas de pessoas viciadas em internet. Nós temos isso, por exemplo, na China. Caramba, Pessoas, não sabia. pessoas não sabia, né? Pessoas viciadas em tecnologia, não só nas redes sociais, mas também em jogos eletrônicos. Então, tem pessoas, rapazes jovens que chegam nessas casas de recuperação. Por que eu sei isso? Porque eu também trabalhei com um projeto chamado Reconnect, mais ou menos em 2021 também, mesma época que eu trabalhei com a prevenção ao suicídio, trabalhei com um programa chamado Reconnect. Eu também fui ponto focal desse programa. E o Reconnect, ele falava justamente sobre o uso moderado das novas tecnologias digitais, que é esse assunto que você me perguntou. Uhum. Então, nós tínhamos pesquisas, né, de casos de recuperação no mundo para jovens que eram viciados em tecnologia. E
eles iam para essas casas de operação levados pela mãe ali de fralda. Eles usavam fraldas, por quê? Porque eles não se levantavam da frente do computador ou da frente dali do videogame para nem para ir no banheiro. Isso é Olha muito que loucura. sério. Muito sério, muito sério. E quando tiravam os dispositivos da mão deles, né, os aparelhos, eles choravam e chamavam a mãe, homem feito, né? Homem aí nessa faixa etária aí de 18 a 30 anos de idade. Não é menino, não, homem. Então, que não tinha mais vida, que estava completamente mergulhado ali na tecnologia. Eu até falei sobre isso esses dias com uma mentoranda minha, porque eu faço mentorias estratégicas, mas também terapêuticas. E essa mentoranda, a gente falando sobre isso, falou, qual é a cultura do menino? Quando o menino está acostumado ali a brincar com carrinho, com joguinhos, né? E se ele não passa para a fase da maturidade, ele vai continuar. É uma ruptura para ele muito grande, por exemplo, casar, ter filhos, né? Para entrar isso na cabeça do rapaz, não é assim. A menina não, a menina já vai com aquele sonho de menina, né? De ser mãe, aquela coisa toda, e entra no casamento como achando que é um conto de fadas, um príncipe encantado ali. E aí vem também esse choque, né? Fiz um parênteses aqui, mas só linkando, não é o assunto, mas linkando, né, desses choques de realidade, respondendo sua pergunta. Eu lembrei agora, Adriana, que teve uma época, ainda tem, mas é que eu não sei exatamente os nomes, que tinha um jogo, Baleia Azul, se eu não me engano, em que os jovens, eles entravam ali em contato entre eles e tal, e tinha que fazer uma prova, né, uma tarefa, e a última tarefa era tirar a própria vida. Gente, se um jovem está Olha, fazendo essas coisas, ele está com depressão. Quantos jovens se suicidaram por causa desse jogo e de tantos outros, né? Ficou alerta aí. Porque realmente são essas pessoas nessa faixa aí, na adolescência, no início da juventude. E preste atenção nos filhos de vocês, né? Tá muito tempo mas é melhor ficar no videogame, é melhor ficar no computador do que ficar na rua. Ok, mas e qual é a segurança que ele tem aí, né? Às vezes ele vai exato. entrar Amanda, no você tocou num ponto assim de extrema relevância, porque o que acontece? Antigamente a gente dava chupeta para as nossas crianças para ficar não chorar, né? Uhum. Hoje em dia, o que os pais dão? O que a mãe dá para a criança para ela não chorar? Né? O celular, né? E uma criança hoje de 2 anos, ela que já nasceu na era da tecnologia, ela posta seu vídeo na internet. Uhum. Ela compartilha coisas. Eu, esses dias, estava conversando com a minha cunhada, ela tem uma filha de 2 anos, né? Minha sobrinha tem 2 anos. E ela falou assim, que uma amiga perguntou para ela, uai, sua filha está internada? Ela passou uns dias, né, com febre e tal, ficou uns dias em observação no hospital. Mas a minha cunhada não é de postar nada. Ela falou assim, ela tem internada, mas quem falou para você? Não, você postou no seu Instagram. Quando ela foi ver, a criança tinha postado um vídeo que ela mandou para a família. Agora você pensa. Eles às vezes não sabem tanto assim, não sabem ler nem escrever, mas sabem ir lá e postar um vídeo, uma foto. Exatamente. Então, isso que você está falando, Amanda, é tão importante. E outra coisa, o que a gente tem que estar atento agora? Nós estamos nessa era da tecnologia, mas nós estamos já entrando nessa quarta onda, que é a onda da robótica, que é a onda da inteligência artificial, onde, se você não cuidar de você mesmo, desse ser complexo que é você, e estiver no controle, no domínio, no cuidado
das suas emoções, do seu ser como um todo. Se você não tiver em equilíbrio, e do jeito que as pessoas hoje não querem nem pensar mais, você vai deixar a inteligência artificial dominar. Antigamente se parava para escrever um livro. Mas hoje as pessoas jogam lá na inteligência artificial para o chat GPT escrever seu livro, sua monografia, para te dar resposta de tudo. E você simplesmente confia e você grava um áudio lá no chat GPT, eles gravam a sua voz. Você, daqui a pouco, você vai ter voz, você vai ter imagem, você vai ter tudo gravado pela inteligência artificial. E nós estamos caminhando para um momento, e eu sei que não é o assunto, mas eu acho importante a gente mencionar, porque a gente tem que ter uma visão no futuro. Nós estamos caminhando para um momento em que a máquina ela não vai precisar mais ser comandada. Ela já tem as informações que ela precisa e a máquina é fria. E isso que você falou da pessoa entrar no jogo e eu vi lá que a última fase é tirar a sua vida, as máquinas já estão falando, a inteligência artificial já está dando esse conselho. Quando a pessoa pergunta, o que eu faço aqui? Você é um inútil. Eu não dei conta de fazer isso, você é um inútil. Eu já vi gente colocar isso. Gente, eu perguntei isso pro chat GPT, ele falou que eu era inútil. Nossa, isso eu não cheguei a ver não, Adriana. Bem sério. Já vi gente fazer isso. Então, assim, cuidado, gente. Cuidado. Porque a gente vai entrar mais à frente sobre essa questão do ser, né? Não quero fugir muito da sua pergunta, mas fica aqui nessa live. Não vai embora não, porque a gente vai falar de uma coisa muito importante agora, que é a responsabilidade, né? Daqui a pouquinho, a responsabilidade que você tem sobre você mesmo e sobre as outras pessoas. Adriana, então assim, vamos falar um pouquinho, já que a gente está passando pela atualidade, a gente veio aí de uma pandemia, o mundo sofreu, e essa pandemia ela trouxe o aumento da ansiedade, a gente trouxe o aumento das crises de pânico, né, das síndromes do pânico, da depressão, muitas pessoas perderam o emprego, se viram desesperadas, tiraram a própria vida, muitos empresários faliram nessa época, muita gente perdeu a própria vida, e daí a pessoa às vezes perdeu a família inteira, e isso também contribuiu para o aumento do suicídio. Eu vou morrer porque eu perdi toda a minha família. Eu vou tirar minha vida porque eu perdi o meu negócio. Eu vou tirar algo da minha vida porque senão a Covid vai me pegar de qualquer maneira, né? E a gente viu aumentando, né, todos esses casos, tanto que as pessoas começaram a procurar mais as terapias, que antes era coisa de maluco. Hoje em dia as pessoas ainda têm uma certa resistência, mas elas começaram a entender que elas precisavam dessa ajuda, né? Para cuidar das suas emoções, para cuidar da sua mente. E também com relação à tecnologia, que foi tudo assim muito rápido, né? Em um ano as tecnologias mudam, então a gente veio aí, né, nos anos 20, né? 2020, pandemia, aí aumentou essa questão da internet, inteligência artificial, as pessoas, não posso sair, eu tenho que ficar em casa por causa da pandemia. E isso se alastrou, começou a criar um movimento maior ainda, né? Das pessoas dentro de casa se isolando por conta da pandemia, porque era perigoso sair. E daí as pessoas ficaram, levaram isso para a vida. Com essa questão desse isolamento social, né? Aí, cadê a pergunta que eu tinha feito, gente? Então, assim, dentro de tudo isso, de toda essa evolução e a comunicação assertiva, como que a gente evolui com uma comunicação assertiva para a gente poder diminuir os índices, esses índices alarmantes que a gente teve no suicídio do Brasil? Porque a gente entende, como você falou aí, tem a IA, né? Inteligência emocional, inteligência artificial. É muito principal no setembro amarelo, galera. E como que a gente linka a comunicação? Porque uma comunicação
assertiva vai ajudar a pessoa a entender vários pontos, entender que ela precisa assim, sair de casa, entender que ela precisa se comunicar com pessoas de carne e osso. E tem a comunicação que não é assertiva, que vai fazer sim com que aquele jovem que não conversa com os seus pais, não tem um diálogo, ele vai cada vez ficando mais no casulo, escondido, né? Como que a comunicação assertiva contribui para a gente conseguir, vamos dizer assim, diminuir um pouquinho, conscientizar as pessoas para começar a diminuir esse índice de suicídio no Brasil dentro dessa parte de tecnologia, de rede social e da pandemia que deixou muita gente doente emocionalmente? Como que a gente pode fazer um link disso na comunicação? Então, é uma pergunta que não é muito simples de responder, né? Porque ela envolve muita coisa. Mas eu começaria te respondendo o seguinte: a comunicação assertiva, ela é a chave, na minha opinião, para salvar a humanidade dessa situação crítica que nós chegamos, das doenças psicossomáticas, das doenças emocionais e do choque nas relações. O problema é como chegar a essa comunicação. Essa é a grande questão. Num momento cultural que nós estamos vivendo, num momento de, vamos dizer assim, surtos emocionais, um momento em que as pessoas estão passando por altos níveis de estresse, altos níveis de sobrecarga e também altos níveis de intolerância relacional. Então imagina, se alguém está surtando emocionalmente, porque não aguenta sobrecarga, e essa pessoa é uma mãe, mas os seus filhos adolescentes que estão simplesmente indo para a escola, não têm aquela responsabilidade culturalmente de ajudar em casa, e não há diálogo ali, porque nunca houve. E agora essa mãe quer assumir as rédeas daquela família e ter uma comunicação assertiva. Então, eu acredito que o fio da meada aí, porque envolve muita coisa, Amanda, né? A gente falou de muita coisa até aqui, a gente falou de inversão, a gente falou, olha, aqui dentro disso a gente tem inversão de valores, a gente tem choque cultural, a gente está vivendo tudo isso ao mesmo tempo. A gente está vivendo inovação cultural, aquela geração, nós mesmos, né, hoje, dessa nossa geração, a gente está com dificuldade de acompanhar as mudanças tecnológicas, a gente está correndo para acompanhar, né? Você é bem mais nova do que eu. E acredito que você também dá seus pulinhos ali para acompanhar a tecnologia do chat GPT. Uhum. Mas um menino de 15 anos, ele tira isso de letra. Então, existe aí uma diferença de entendimento das coisas, né? Aí esse entendimento afeta também o relacional, porque os meninos hoje não têm paciência de explicar para os mais velhos alguma coisa. Então, eu, por exemplo, estou com 52. Tenho um filho de 26 e uma filha de 29. E eles não têm essa paciência, né? O meu filho de 26 anos, ele é da área da comunicação mesmo. Mas ele não tem essa paciência toda de me explicar. Eu que me vire para entender as novas tecnologias. Então, a gente tem aí umas barreiras culturais, né? No meio disso tudo. Só que a gente precisa se relacionar. Porque se a gente não buscar essa relação afetiva, assertiva, se a gente não buscar entender melhor o outro, o nosso semelhante, como é que a gente vai fazer para conviver no mundo? A gente vai deixar a IA tomar conta de tudo? Vai jogar na mão? Porque hoje em dia as pessoas nem querem mais saber o porquê das coisas. Elas só querem, deixa a vida me levar e vida leva eu. Já reparou?
cada um por si, é um mundo individualista, uma convulsão da contracultura e da cultura, sabe? A contracultura de quem, né? Aquelas pessoas que tiveram uma cultura não se adaptam à nova cultura e aqueles que estão na nova cultura não entendem quem veio de uma cultura diferente. Olha que loucura, né? Mas ok. Eu acho, dito isso, né? Espero que eu não esteja sendo muito prolixa. Eu estou tentando juntar as peças para a gente chegar no fio da meada aqui. Mas, na minha opinião, o fio da meada é o autoconhecimento, Amanda. A gente tem que começar pelo autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, se eu não sei de fato quem eu sou, a complexidade de mim mesma, como é que eu vou entender você, que é outra pessoa, por exemplo? O outro, que é uma pessoa completamente diferente de mim, de uma origem diferente. Muitas vezes ali, por exemplo, um é de São Paulo, outro é do Nordeste. Já tem ali um valor cultural diferente. Só aí, né? A forma de falar, o regionalismo, o que aprendeu lá e aqui. Um é de uma cidade do interior, outro é de uma cidade grande. Só disso a gente já tem no Brasil um choque cultural grande. Aí tem as faixas etárias, né? Uma diversidade aí, mãe, filho, avô, avó. Hoje os idosos são meio que jogados para as traças. Ninguém dá valor na sabedoria do idoso. Você que trabalha com idoso, você sabe o que é isso, né? Então tem tudo isso. Agora, nós somos um ser complexo porque nós somos um ser tripartido aí, corpo, alma e espírito. Mas se nós entendermos, começarmos a entender que nós somos um ser espiritual, que a gente é feito aí a imagem e semelhança de um Deus que é espírito, é um Deus que é espírito, que nos criou. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus vivo e o nosso espírito quer se conectar com esse Deus. Então, eu vejo assim, nós temos vazios em nós mesmos. O vazio do espírito, o vazio da alma e o vazio do corpo. Todos três têm que ser alimentados. E nós somos responsáveis por dar alimento para essas três partes de nós mesmos. Em equilíbrio. Então, você se conhece, tem conexão com você mesma. Você tem conexão com o ser divino que te criou, Deus. Para você estar em equilíbrio da parte espiritual de você, né? Que é quem comanda o seu corpo, comanda a sua mente, comanda, né? Você é esse espírito. Você habita em um corpo, que é uma casa que vai acabar. Quando a gente vai para o cemitério, que enterra alguém, a casa acabou. Você vai ali, depois de anos, às vezes, ter que exumar aquele corpo, o que sobrou daquela casca? Aquilo ali não era pessoa. Mas nós somos seres eternos e nós somos espirituais, que se conectam com o espiritual. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E a outra coisa é que nós temos sentimentos, emoções, vontades, essa coisa do ser de cada um, da personalidade de cada um, que é lindo. Se a gente se respeitar, se a gente se olhar com essa ótica, de se olhar sob um prisma de complementação e não de rixa, de rivalidade, né? De uma pessoa que tem características muito especiais, mas a outra também tem outras que complementam essas. E é por isso que ninguém é igual a ninguém, mas duas pessoas se apaixonam e se casam e constituem uma família, dois seres completamente diferentes, com corpo diferente, com funcionamento diferente, com sentimentos diferentes, com uma busca espiritual diferente, mas que se amam e que tentam se alinhar ali e se conectar. E esse é o nosso semelhante. Então, se conhecer profundamente, saber de fato quem você buscar esse equilíbrio desse ser tripartido aí, corpo, alma e espírito, alimentar os três,
né? Cuidar das suas emoções, cuidar do seu espiritual, cuidar da sua parte física. Se você... Só que o que acontece? Muitas pessoas invertem a ordem, a maioria das pessoas invertem essa ordem. E nós somos seres espirituais e habitamos um corpo, possuímos sentimentos, que é a alma. Mas o que as pessoas... O que deveria ser cuidado primeiro, então? Não é o espiritual? Nós somos o espírito, então o espiritual deveria ser cuidado primeiro, depois as emoções e depois o corpo. Mas as pessoas invertem. Cuidam do corpo, é academia, é alimentação, é tudo que tem vontade, as necessidades fisiológicas, é sexo, tudo que alimenta o corpo, tudo que satisfaz o corpo. Só que as emoções, as pessoas estão tendo relacionamentos líquidos. As pessoas estão nem aí para as outras pessoas. Ah, vou ter um relacionamento. Não vou ter relacionamento com ninguém, não, entendeu? Vou numa festa, vou ficar com um, vou ficar com outros. A coisa muito sem compromisso, não tem apego, não tem cumplicidade, não tem compromisso, não tem nada. Por quê? Porque a satisfação do corpo é em primeiro lugar. E se dói na alma, a pessoa não cuida. Se está em depressão, se está com ansiedade, se está com algum transtorno, mas o fulano já disse que eu sou bipolar mesmo, e se for, às vezes você desenvolveu um transtorno, mas aí, como já tem o estigma dos outros, a pessoa nem vai procurar um terapeuta, um psiquiatra, para saber o que ela tem. Para cuidar, para se conhecer. Ela não vai. Porque já tem o estigma. Porque ninguém tá nem aí para ninguém. Entende? Mas vou cuidar do meu corpo. Mas o corpo sarado, porque eu quero ir na praia, porque eu quero, né? Então, o estereótipo, porque a alma ninguém tá vendo, eu escondo, eu uso uma máscara. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E o meu espiritual, ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada com isso. E aí invertem. Só que por dentro ela tá arrebentada e ela tem vazios dentro dela. Vazio emocional, vazio espiritual, mas tá um corpo sarado, bonito. E aí? Como é que convive? Como é que respeita o outro? Como é que... Se você nem se ama de verdade, porque você só tá amando esse corpo aqui que um dia vai acabar. Mas e você mesmo, que é esse ser espiritual? Você se ama? Você cuida de você? A gente está num programa cuidando de você. Você cuida de você? Você está cuidando? Você está dando valor para esse emocional? Né? Tem uma criança chorando ali no vizinho, gente. Mas eu acho que vocês estão escutando, né? Tá que chora. Uma criança ali na vizinha. Pois é. Mas então, gente, o que acontece? A gente não cuida, né? A gente não dá esse cuidado necessário. E como é que se relaciona com o outro? São relacionamentos passageiros, líquidos, efêmeros, né? São relacionamentos que não têm valor. E isso não é bom. Porque se você não cultiva bons relacionamentos, você também vai se sentir só. Você também vai precisar de pessoas perto de você. E aí você não vai ter, porque você não cultivou. E fazer uma triagem, Amanda, também, sabe? Porque, assim, pessoas que estão precisando de cuidados emocionais e não se cuidam, elas se tornam tóxicas. E nós também temos que cuidar disso. Então, a gente vai até um certo ponto naquele relacionamento e pede para a pessoa, dá um conselho, olha, procure uma terapia, se está precisando. Mas se a pessoa não quer e tá ali agredindo a outra, você também não é obrigada a ficar sendo agredido, sabe? Não é. Equilibra a sua vida, não vai pela opinião do outro, não é o que o outro diz sobre você, porque se você se conhece, você sabe o que você quer, para onde você quer ir, com quem você quer ir.
E você tem todo o direito de não andar com pessoas tóxicas, de não trazer para sua atmosfera essa toxicidade. Se você faz a sua parte, sabe? Você começa o seu dia se conectando com Deus, trazendo paz no seu interior. Aí cuida do seu emocional, né? Se blinda, cuida do seu corpo. Aí você vai conviver com uma pessoa ali o tempo inteiro que não tá nem aí para nada e que tá te dando patada o tempo inteiro. Não é, não dá. Não é Adriana, verdade? eu vou aproveitar essa coisa que você falou aí, né, da gente se cuidar, do autocuidado, porque para quem chegou agora, né, a gente está falando aqui um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, a importância da comunicação assertiva, né, quando eu fiz a chamada da live, eu coloquei assim, falar salva. Como que a gente pode ajudar, né? Eu vou dar umas dicas aqui que eu fui trabalhando com a galera durante esses dias. Como que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está precisando, né? Primeira coisa, deixa a pessoa falar. Falar é É, muito importante. Falar salva vidas, né? Às vezes você tá ali com um amigo, aí ele fala assim, eu falo alguma coisa pra você, você vai e começa a falar que ele tá errado, que ele não devia ter feito aquilo, ele vai ficar pior. O que você tem que fazer é só eu vou ouvir, fechar essa sem porta aqui julgamento. enquanto você fala, mano, para É ver se para esse ouvir, barulho. tá bem, é ouvir a pessoa sem julgamento. Porque quando a gente julga, às vezes a pessoa vai ficar pior do que ela estava, né? Então deixa a pessoa falar, não fala nada, só ouve o que ela está falando, não diz que ela está certa, não diz que ela está errada, porque quando ele vem para terapia, a gente não julga. Nós, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, nós vamos ouvir essa pessoa e não vamos julgar, nós vamos ajudar de uma maneira profissional. E se você está julgando ali, ela não vai querer se abrir com você. Então, a primeira dica, deixa a pessoa falar, né? Aqui o Ed está dizendo que poucos sabem ser imparcial. Exatamente porque a gente tem essa tendência. É do ser humano julgar o tempo todo. Então, ouça, seja imparcial, só deixa a pessoa falar. Aí, às vezes, a pessoa não quer falar. Você fala assim, você quer conversar? Não. Ok. A pessoa não quer conversar? Respeita. Não fica falando no ouvido dela, né? É. Ela não quer falar, é um direito que ela tem. O que você pode fazer? Dá um abraço. Você quer um abraço? Se a pessoa quiser um abraço, ela vai te abraçar. Às vezes, esse abraço vai salvar a vida dela. E você nem imagina. Então, é uma coisa simples que você pode fazer para ajudar uma pessoa que você nem tem noção de quão importante seria. Uma outra coisa também super importante que a gente pode fazer, é bem simples, né? Você ouvir sem julgar, você oferecer um abraço, a pessoa não quer um abraço, a pessoa não quer falar, você diz para ela, olha nos olhos dela, segura na mão, você não está sozinho. Eu estou aqui se você precisar. Mostra que você está ali, se a pessoa precisar de você, que ela pode te chamar para conversar, né? Ela vai saber que ela não está sozinha, que tem alguém que se importa com ela. Outra coisa também que eu sempre falo quando vem no tema do Setembro Amarelo, Adriana, é que a gente precisa prestar atenção nas pessoas. Porque às vezes tem aquela pessoa que está sempre muito falante, muito alegre, muito bem vestida, né? Muito arrumada. E de repente ela tá um dia assim mais quietinha, aí no outro dia ela não se arrumou tanto, e você começa a ver as diferenças nas pessoas. Isso aí já é um alerta. A pessoa tá te dando sinais de que ela não tá 100%, né? Ela já tá aí mostrando que tem alguma coisa errada com ela, porque aquilo não é um comportamento normal. Um dia ou outro, ok. Mas se a pessoa estiver ali constantemente diferente, ela está precisando de ajuda. Então, como que você pode chegar? Você pode falar, poxa, tudo bem? Tô sentindo que você está diferente. Quer conversar? Ah, não quero. Ok. Você tem todo o direito de não conversar, mas eu tô aqui com você. Eu tô aqui, você não tá sozinho, né? Então, eu acho isso muito importante também. E para a pessoa, né, Adriana, eu vou divulgar aqui do CVV também, ó, Setembro Amarelo, que quando a pessoa tá sozinha, não tem ninguém para conversar, não tem um amigo, tá no desespero, liga para o CVV. O que é o CVV, né, Adriana? É o Centro de Valorização da Vida. Da A vida. pessoa, às vezes, ali tá querendo cometer suicídio desesperada.
pensa, respira fundo, pega o seu telefone, é de graça, liga lá, 188. Vai ter um profissional que vai te ouvir sem te julgar. Você não precisa se identificar, você só vai falar o que você está sentindo e a pessoa vai estar ali te ouvindo, porque ouvir cura. Falar cura e ouvir ajuda a pessoa a ser curada, né, Adriana? Isso é muito importante. Então, toda vez que eu falo de Setembro Amarelo, de prevenção, né, e combate ao suicídio, eu gosto de falar sobre esses pontinhos, essas dicas, né? Que às vezes a pessoa não sabe, é uma coisa tão simples que a gente pode ajudar alguém e a gente não sabe. Aproveitando também, Adriana, a gente já está finalizando o mês, né? Hoje é dia 22 de setembro, mas em prol do Setembro Amarelo, durante todo esse mês, a minha forma de contribuir, né, é fazer as conversas terapêuticas. E eu coloquei um valor bem simbólico para que seja acessível para todo mundo. É o meu trabalho, não tem como fazer de graça para todo mundo. Mas é um valor simbólico de apenas R$ 30 para que a pessoa venha e se abra e converse com uma pessoa que não vai te julgar. Eu não estou ali para falar se você está certo ou se você está errado. A gente vai bater um papo e você vai poder expor o que você está sentindo e eu vou estar ali disposta a te ouvir. Quem tiver interesse, até o dia 30 de setembro, é minha contribuição. Vocês podem me procurar aí, me chamar no direct, né? Mandar mensagem no Instagram, tem o meu contato direto. Fala, chama, pede ajuda. Vem conversar comigo. Eu tô louca para te ouvir e para poder te apoiar e te ajudar de alguma maneira que seja ouvindo o que você tem para falar, né? Então, é a minha contribuição para o Setembro Amarelo. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Tanto que eu não estava fazendo lives por esses dias, mas você comentou, né, Adriana, da gente voltar, de a gente fazer uma live sobre esse tema, porque é muito importante. E outra coisa, né, Adriana? O Setembro Amarelo não é só em setembro. O Setembro Amarelo é o momento em que a gente foca, mas ele tem que ser falado, conscientizado em todos os meses. Porque a pessoa, ela não vai ficar triste só no mês de setembro. Ela não vai tirar a própria vida só no mês de setembro. Isso é o ano todo. Então, a importância da gente difundir, da gente ouvir a pessoa, da gente informar, da gente abraçar, né? Nós fizemos uma mobilização muito bacana para a terceira idade, no município que eu trabalho, de Mangaratiba, e foi muito bacana, né? Foi uma mobilização dos idosos ali na terceira idade. E nós fomos para a rua, para essa semana, nós fomos para a rua levar mensagens positivas para as pessoas, entregamos rosas amarelas, abraçamos. E as pessoas às vezes olhavam para a gente assim, né, meio espantado, mas eu tenho certeza que de tantas flores que nós distribuímos, de tantas mensagens de você é capaz, de você é importante que nós distribuímos, pelo menos uma pessoa ali, eu tenho no meu coração, a gente não tem como saber, mas foi tocada. Porque as pessoas às vezes estão ali silenciosas e a gente não sabe o quão elas estão sofrendo. E de repente vem alguém na rua mesmo te ajudando com uma rosa amarela, com uma mensagem positiva, com um abraço. E a gente pode ter sim salvado a vida de uma ou mais pessoas naquele dia, né? Com certeza. Queria deixar aqui para você, Adriana, te agradecer, né, por você ter vindo aqui, por todas as pessoas que estão vendo a gente no ao vivo, por todas as pessoas que estão compartilhando, estão assistindo a gravação, para que vocês repassem esse conteúdo, para que mais pessoas tenham essa consciência, para que mais pessoas venham a contribuir também, né, a entender e aceitar isso. Adriana, te agradecer mais uma vez, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre esse tema para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Sim. Olha, Amanda, eu quero te agradecer, eu que agradeço. Eu acho que é bem legal a gente falar sobre esse tema, é sempre importante. E eu quero também agradecer as pessoas que estiveram conosco, que ainda vão estar. E sim, como a Amanda falou, compartilhe essa live. Quando você notar que uma pessoa está diferente, como a Amanda falou, conversa. Se ela não quiser conversar, tudo bem, mas fica atento. E eu quero deixar uma mensagem
dizendo o seguinte: a minha mensagem final é que você se lembre de que matéria você é feito, sabe? De quem você é. E que se você que você se valorize, valorize a sua vida. E lembre-se que Deus te criou de uma forma muito especial e te deu essa responsabilidade de cuidar de você mesmo. Você é alguém muito especial, que foi criado, que foi formado minuciosamente por Deus. E tudo que tem em você, todas as características físicas, emocionais, o seu temperamento, tudo isso foi Deus que fez de uma forma especial. Então, se eu posso te dar um conselho é que você mergulhe no autoconhecimento e você entenda essa complexidade de si mesmo, que você vai ver que não é tão complexo esse ser que é você. Ninguém melhor do que você para se entender, para cuidar de si mesmo. E quando você se perceber, você vai se amar profundamente se você ainda não se ama. E se amando profundamente, você vai olhar para o outro de uma forma diferente, sabendo que ele é o seu semelhante e vai amá-lo também. O mundo vai ser mais leve, a vida vai ser mais leve, a atmosfera que você vai levar para o ambiente em que você está vai ser leve e todo mundo ganha com isso. Todo mundo, todo mundo. Então, cuide de você como um todo e preencha os vazios dentro de você. Alimente você, não só no corpo, mas no espírito, na alma e no corpo. E ande em equilíbrio. E você que está aí no Rio de Janeiro, procura a Amanda. Ela é uma excelente terapeuta. Se você está em Brasília, ou em qualquer lugar do país, pode nos procurar. Eu estou em Brasília, mas eu atendo online. E a minha Eu também atendo contribuição online. Tá aí, né? atende online também. Então, Isso. qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né, Amanda? Sim. Pode Aproveitem nos aí, procurar. né? Começa a Né? Mas se terapia. quiser presencial, a Amanda está no Rio, eu estou no DF. Se bem que eu só atendo mesmo hoje virtual mesmo. Eu atendo pelo Eu Google também Meet. sou virtual. Então, pronto. E a minha contribuição está sendo avaliação gratuita. Então, a sua primeira avaliação comigo é gratuita, né? Você que deseja, né, tá em transição de carreira ou quer se conectar consigo mesmo, estou à disposição. Te agradeço, Amanda. Um beijo para todos vocês, para Amanda. E vamos em frente nesse nosso propósito de ajudar pessoas. Obrigada, Adriana, gratidão. E até o próximo Cuidando de Você. Vocês vão ficar sabendo quando eu postar aí, tá? Fiquem todos com Deus. Boa Fazer um noite. print. Vamos fazer um Isso. print. Deixa eu pegar aqui o meu, deixa eu pegar aqui o lacinho, porque eu não Isso. achei, não tinha mais roupa amarela. Deixa eu ver se eu consigo Vocês aqui. que estão vendo a gente, dá o print também, marca a gente lá na rede social, que a gente vai repostar. Pronto, mas agora alguém faz aí pra gente. Pronto, beijos. Fiquem com Até a Deus, próxima. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.